E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Ainz. A clava do Senhor Marcial varreu o ar na direção dele. O golpe foi mais lento, pois sua força havia sido dominada pelas penalidades da habilidade, mas era um golpe que deveria ter efeito. Ainz não podia executar uma esquiva magnífica como aquela mulher. No entanto, Ainz poderia fazer algo que aquela mulher não conseguia. Ele ativou a habilidade, e os movimentos do Senhor Marcial pararam por um momento. Ainz encurtou a brecha entre eles, e enfiou o estileto, apontando para o ombro. Esse golpe com força total, impulsionado pela aceleração durante a corrida, perfurou o Senhor Marcial, como uma flecha que perfurava a madeira. Quando aquela mulher acertou Ainz, ela conseguiu danificar a armadura que Ainz criara magicamente, que era mais dura que a da Mantaito. Este golpe estava no mesmo nível que aquele, e o estileto perfurou a armadura do Senhor Marcial, e além, penetrando no corpo do Senhor Marcial. No entanto, neste momento, Reinforce Raid, Greater Reinforce Raid. O Senhor Marcial ativou suas artes marciais. Era como se ele tivesse liberado algo de dentro de seu corpo. Isso empurrou para trás a ponta do estileto. O mais surpreendente foi que o impacto total que Ainz infligiu foi apenas uma pequena quantia, o valor de um arranhão de dano. Com a regeneração Troll, esse tipo de dano seria curado em segundos. O Senhor Marcial deve ter se sentido seguro com isso. A clava balançada em direção a Ainz ainda foi muito rápida, e ele só tinha tomado um arranhão do ataque total de Ainz. Pode-se dizer que a vitória estava à mão do Senhor Marcial. No entanto, isso seria uma coisa muito tola de se dizer. Ainz falou: ativar. Gojin rugiu. Ainz liberou a magia, canalizando uma Fireball que Flutter tinha conjurado na arma. A explosão de chamas se formou, onde ele havia esfaqueado o Senhor Marcial, queimando o corpo no interior da armadura. Ainz pensou em mergulhar o outro estileto no ombro oposto, mas ele não era forte o suficiente, e a armadura defletiu o ataque. Enquanto Ainz pensava em mirar uma fenda em sua armadura, Ainz sentiu o movimento do Senhor Marcial, e avançou para o lado sem olhar. Um vendaval soprou atrás dele. Deve ter sido a pressão do vento daquela clava. Depois de afastar, por cerca de 10 metros, Ainz se virou. O Senhor Marcial estava agarrando o ombro, com o braço que segurava a clava. Seu outro braço estava, como um pêndulo, provavelmente imóvel. Parece que a magia de Flutter foi um pouco forte demais. Talvez ele devesse ter pedido por um Magic Caster mais fraco para infundir magia em seu estileto. Depois de perceber que o Senhor Marcial estava em apuros, a multidão gritou em solidariedade. Ainz olhou ao redor da arena. Não importava onde ele olhasse, ele não podia ver ninguém torcendo por ele. Que estranho. Em Yggdrasil, não seria incomum alguém começar a torcer por mim neste momento. Acho que as partidas aqui são difíceis. Ainz falou. Bem, faz parte. Eu acho que vou ter que abandonar o planos de aproveitar o coração do público. Então, Senhor Marcial, hora de morrer. Ainz embainhou o estileto, cuja magia foi gasta, e sacou outro. Este novo estilete estava imbuído de uma magia de ataque elemental ácida, de terceiro nível. Ele havia preparado isso para o caso de o Senhor Marcial ter se tornado imune ao dano de fogo. Claro, o Senhor Marcial parecia que ele tinha sido ferido por aquela magia elemental de fogo, mas isso poderia ter sido uma atuação. Monstros com regeneração não podiam resistir completamente a ataques que desligavam sua regeneração, mas isso era apenas para Yggdrasil. Por tudo o que ele sabia, algo assim poderia ser possível neste mundo. Se fosse esse o caso, seu plano era matá-lo, ativando a habilidade, quando todos pudessem ver que a vitória já havia sido decidida. Ainz falou: se você admitir a derrota agora, vou terminar as coisas aqui. Gojin falou: não, Vossa Majestade, não, ainda não. Eu ainda sou o Senhor Marcial, eu ainda sou o rei desta arena, vou lutar até a morte. Ainz falou: então, tire seu elmo, e me deixe ver seu rosto. Foi um pedido surpreendente, mas o Senhor Marcial concordou, e mostrou seu rosto. Suor frisado em sua testa, e seu rosto estava retorcido, pelo que provavelmente era uma dor intensa. No entanto, havia muita força naqueles olhos. Ainz falou: esses são bons olhos. Eles me lembram de Gazef Stronov. Gojin falou: obrigado. Ser louvado por um ser poderoso, como você mesmo, me enche de alegria. Ainz falou: me diga, você tem algum movimento que possa me vencer? Você tem algum movimento que possa inverter a situação atual? Gojin falou:
Eu não possuo. Mesmo assim, ainda desejo lutar. Foram palavras muito honestas. Ainz sentiu vergonha de usar tantos blefes nessa luta. Além disso, havia todas as habilidades que ele tinha selado para fazer um bom jogo. Como seu oponente estava lutando a sério, Ainz foi obrigado a responder com tudo o que podia, dentro do alcance do que lhe era permitido fazer. O senhor marcial, que viera direto para Ainz, parecia ter brilhos nos olhos. Ainz falou. O que os guardiões pensariam da luz naqueles olhos? Ainda assim, ele sabia que eles iriam desprezar qualquer ser que não fosse de Nazarick. Se esse era o caso, inquietação e solidão enchiam Ainz. Ainz deixou de lado essas emoções e lentamente ergueu seus estiletos. O senhor marcial limpou o suor com o antebraço e colocou o elmo de volta. Ainz falou: venha para mim, senhor marcial. Com um rugido, seu vasto corpo avançou em Ainz. Ele foi mais rápido do que antes. Talvez ele tenha ativado uma arte marcial. Aquela incrível velocidade, juntamente com aquele corpo imenso, os dois se uniram para produzir uma opressiva sensação de opressão que congelaria qualquer inimigo no lugar. Não, isso se aplicaria a pessoas normais, mas os undeads eram imunes a tais efeitos mentais. Ainz calmamente estudou o senhor marcial. Ele era rápido. Mas isso era tudo. Seu equilíbrio estava ruim, provavelmente porque o ombro perfurado pelo estileto não conseguia se mexer. Pior do que aquela vez. Mais importante, você sabe a verdade por trás de como eu diminuí a sua velocidade. Se você não sabe, vai acabar para você. Não. Ainz ativou a mesma habilidade a partir de antes. Despire Aura 1. Essa habilidade possui 5 efeitos. 1. Medo. 2. Pânico. 3. Confusão. 4. Insanidade. 5. Morte instantânea. O medo se referia a um estado anormal de medo que inflige uma penalidade a todas as ações. O pânico era uma versão mais severa do medo, causada pelo empilhamento de efeitos adicionais de medo, uns sobre os outros. Qualquer pessoa afetada por esse status desejaria fugir do usuário a todo custo. Em outras palavras, não seria capaz de tomar nenhuma ação relacionada ao combate contra essa pessoa. Confusão era como o nome sugeria. Sem quaisquer medidas de recuperação, o alvo estaria no estado de confusão. A insanidade era um status ruim, extremamente irritante, sendo uma versão permanente da confusão. Não pode ser removido sem magia de terceiros. E óbvio que a morte instantânea causaria morte. Os efeitos mudavam conforme o nível aumentava. Ainz usou o efeito medo primeiro, e depois cancelou quase instantaneamente. Ao fazer isso, haveria um momento em que as ações que se imaginavam não correspondiam às ações reais tomadas, e, assim, o corpo se sentiria paralisado. No entanto, o senhor marcial previu que isso aconteceria se ele tentasse um ataque frontal. Mesmo depois que sua mente e corpo ficaram fora de sincronia, ele ainda balançava a clava. Depois de levar em conta as penalidades combinadas, o toque de Ainz e o status de medo, fugir do ataque do senhor marcial deveria ter sido uma brincadeira de criança. Contudo, Gojin falou: Strong Strike, Divine Skill, Single Flash. Ainz pensou ter visto um flash de luz. Naquele instante, dor intensa, imediatamente suprimida a níveis toleráveis, e uma sensação de flutuação encheu. Gojin falou: Flow Acceleration. Um impacto topado veio de cima, seguido por uma explosão de dor, no momento seguinte. Embora ele estivesse brevemente confuso com a situação, Ainz rapidamente caiu em si. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.